Se um único míssil nuclear for lançado agora, a humanidade pode ser extinta em apenas 60 minutos. É impensável isso, né? E não é teoria da conspiração. É o que afirma a jornalista investigativa Annie Jacobsen, autora do livro Guerra Nuclear, um cenário, que detalhou esse alerta em entrevista ao jornal Valor Econômico. Segundo ela, um único disparo seria suficiente para acionar sistemas automáticos de defesa ao redor do mundo, desencadeando uma reação em cadeia impossível de ser controlada. Hoje, existem mais de 12 mil ogivas nucleares prontas para uso imediato, distribuídas entre as principais potências militares. O efeito dominó incontrolável. De acordo com Jacobsen, o maior perigo não está apenas na primeira explosão, mas no que acontece imediatamente depois. Assim que um míssil é lançado, países com arsenal nuclear interpretam o evento como um ataque iminente e respondem automaticamente, muitas vezes sem qualquer intervenção humana. Uma vez que o primeiro míssil é lançado, não há como conter a escalada, explica a autora. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Esse efeito dominó transforma minutos em uma contagem regressiva para o fim da civilização. A autora baseia suas conclusões em documentos militares, relatórios do governo dos Estados Unidos e entrevistas com especialistas em segurança internacional, tornando o cenário ainda mais alarmante. No modelo apresentado no livro, o planeta teria entre 60 e 72 minutos antes que a destruição se tornasse total e irreversível. Cidades inteiras desapareceriam. Infraestrutura essencial seria destruída e milhões morreriam logo nos primeiros instantes. Mas esse seria apenas o começo. Mesmo que algumas pessoas sobrevivessem às explosões iniciais, enfrentariam algo ainda mais devastador: o inverno nuclear. As partículas de fuligem lançadas na atmosfera bloqueariam a luz do Sol, derrubariam as temperaturas globalmente e tornariam impossível a produção de alimentos. A fome se espalharia rapidamente e a sobrevivência humana se tornaria quase inviável. Esse é o retrato de um risco que, embora pareça distante, é real, técnico e sustentado por dados. Um mundo onde o destino da humanidade pode ser selado em apenas uma hora. E isso levanta uma questão inevitável. Estamos preparados para evitar esse colapso? Ou basta um único erro para que tudo termine de forma irreversível? Alertas científicos que o mundo ignora. Instituições como o Boletim de Cientistas Atômicos alertam para o mesmo risco. Segundo estimativas, mesmo a guerra nuclear localizada já seria suficiente para causar alterações climáticas graves e colocar em risco a continuidade da civilização como a conhecemos. O simbólico relógio do juízo final, criado na Guerra Fria e mantido por cientistas, permanece em 90 segundos para a meia-noite, o ponto mais próximo do colapso global desde a sua criação. Já o Instituto pelo Futuro da Humanidade aponta que há 1% de chance de extinção humana por guerra nuclear até o final desse século. Pode parecer pouco, mas o impacto seria total e irreversível. Entre as medidas sugeridas para reduzir o risco estão a eliminação gradual de arsenais nucleares, ampliação de tratados como a proibição de armas nucleares e o fortalecimento da diplomacia internacional. Jacobsen e outros especialistas também alertam para os riscos de sistemas de resposta automáticos e da falta de diálogo direto entre os líderes globais. Armas nucleares não são instrumentos de dissuasão, são dispositivos de extermínio em massa, resume Jacobsen. Para ela, é urgente abandonar a visão da guerra nuclear como algo hipotético e começar a tratá-la como uma ameaça real, que só poderá ser evitada com ação política,
cooperação entre as nações e responsabilidade imediata. No livro, Annie Jacobsen inicia o cenário fictício com 2 mísseis lançados pela Coreia do Norte e termina 72 minutos depois com o fim da humanidade. Apesar de ficcional, ela afirma que esse é o cenário mais realista possível. A autora construiu essa projeção após entrevistar 46 fontes oficiais ligadas à defesa, além de dezenas de fontes informais. Ela apresentou vários possíveis desdobramentos a especialistas militares dos Estados Unidos e nenhum deles contestou a lógica ou a sequência de decisões. Para Jacobsen, o fato de especialistas que lidam com esses cenários diariamente não terem apontado falhas torna tudo ainda mais assustador. Quando questionada sobre por que 2 mísseis norte-coreanos receberiam uma retaliação de 80 mísseis americanos, Jacobsen cita o general John Hyten, ex-comandante do STRATCOM. Em entrevista, ele afirmou claramente: se alguém lançar uma arma nuclear contra nós, lançaremos uma de volta. Agora, se lançarem 2, lançaremos 2. Mas outros especialistas vão além. O Dr. Bruce Blair, ex-militar responsável por sistemas de mísseis, estimou que os Estados Unidos atacariam cerca de 82 alvos estratégicos da Coreia do Norte. Não por maldade, mas porque é assim que o plano militar foi estruturado. São pontos de mira nucleares, bases militares, estruturas de comando e alvos do governo. Jacobsen apenas reuniu evidências de especialistas que passaram décadas estudando exatamente esse tipo de situação. Parte do cenário fictício, elaborado pela autora, envolve também os Estados Unidos lançando mísseis balísticos intercontinentais que passariam sobre o território russo. Isso poderia ser interpretado como um ataque iminente e levar a Rússia a responder automaticamente. Quando Jacobsen perguntou por que não lançar mísseis usados por submarinos no Pacífico, a resposta mais direta veio do ex-secretário de Defesa Leon Panetta. Em um momento como esse, não se pensa muito em quem mais poderia estar pensando em fazer o quê. O caos, a pressão, o tempo limitado fazem com que as decisões sejam tomadas sem considerar todas as consequências globais. E isso, sozinho, já é um risco mortal. O fato mais assustador: o cronômetro de 6 minutos. Segundo Jacobsen, o momento mais crítico de um conflito nuclear é a janela de decisão do presidente dos Estados Unidos. Assim que um lançamento é detectado, o presidente tem entre 6 e 15 minutos para decidir o futuro de todos nós. Nessas decisões, há uma lista de opções de ataque pré-programadas e ele deve escolher rapidamente uma delas. Ted Postol, um dos poucos que já tiveram acesso às possíveis decisões que o presidente pode tomar, afirmou: qualquer decisão seria uma má decisão. Não existe uma escolha correta, só opções que levam a consequências catastróficas. A janela de resposta nuclear permanece praticamente a mesma desde a Guerra Fria. Em 1960, um míssil balístico russo levaria cerca de 26 minutos até a costa leste dos Estados Unidos. Hoje, mais de 60 anos depois, o tempo é o mesmo. Já um míssil da Coreia do Norte levaria cerca de 33 minutos. Diferença puramente geográfica, não tecnológica. E se mísseis terrestres levam 30 minutos, submarinos nucleares reduzem esse tempo a quase nada. Segundo Jacobsen, submarinos russos e chineses já chegaram a poucas centenas de quilômetros da costa americana. Se lançassem um ataque dali, o impacto aconteceria em 10 minutos. Esses submarinos são invisíveis, silenciosos e praticamente impossíveis de prever, o pesadelo de qualquer sistema de defesa. Quem decide o destino do planeta? Uma das conclusões mais perturbadoras de Jacobsen é que o presidente dos Estados Unidos, e apenas ele, tem o poder de iniciar um contra-ataque nuclear.
Nem sempre um presidente é profundamente familiarizado com os protocolos, sistemas e consequências reais de uma guerra atômica. Ainda assim, ele possui autoridade absoluta para lançar armas capazes de destruir a civilização em minutos. E por isso, ela defende que o presidente seja treinado de forma mais rigorosa sobre a sua responsabilidade, porque, no fim, a sobrevivência da humanidade pode depender de uma única decisão tomada sob pressão. Diante desse cenário, a conclusão é simples e incontornável. O risco é real e o tempo é curto. A humanidade nunca esteve tão perto do próprio limite. Não por falta de tecnologia, mas falta de prudência. Se uma guerra nuclear começar, ninguém poderá pará-la. Em minutos, decisões automáticas substituirão decisões humanas e o futuro deixará de ser uma construção para se tornar uma contagem regressiva. Por isso, tratar esse tema como exagero ou ficção é hoje uma irresponsabilidade. A prevenção é a única estratégia possível. Fortalecer acordos, desativar arsenais, ampliar o diálogo entre nações e eliminar respostas automáticas não são opções, são necessidades urgentes para garantir que o mundo continue existindo amanhã. Qual a sua opinião sobre tudo isso? E uma pergunta estratégica. Se nós tivéssemos apenas 60 minutos de vida, como você gostaria de terminá-los? Deixe pra gente. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.